Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar aqui como faz a modelagem matemática, certo? De um sistema mecânico, que é um conjunto sistema massa-mola, certo? Massa-mola amortecedor. Então, o sistema aqui que eu trouxe para a gente fazer um exemplo é esse aqui, certo? Aqui na lateral esquerda, onde você vai ter aqui uma massa, certo? Um corpo rígido, massa M, conectado aqui a um amortecedor, certo? De coeficiente de amortecimento Bzinho, e também conectado aqui a uma mola, certo? Com coeficiente de elasticidade K. E aqui, né, ela está presa, né, aqui em apoios fixos, que chamam de engastados, né, então ele está aqui, não vai se mover, né, e esse corpo, né, ele está sujeito a uma força U, certo? Aqui alguém pode achar estranho, né, porque geralmente força a gente não coloca a letra U, né, mas aqui na parte de controle, né, geralmente o sinal de entrada para um sistema a gente simboliza como U, né, sinal degrau. Então por isso desse sinalzinho U aqui, certo? Mas tanto faz, né, é só a simbologia. Então você faz uma força nessa massa M, né, e ela vai efetuar esse movimento aqui que eu estou mostrando no laser, certo? Um deslocamento ao longo do tempo, né? Então todos esses parâmetros aqui, né, a entrada e a saída, no caso, né, desse sistema, ele é temporal, certo? Ou seja, vai variar ou não, certo, ao longo do tempo. Então a ideia, né, desse vídeo é a gente levantar a equação matemática, né, que vai relacionar todo esse sistema aqui. E essa equação matemática, né, ela geralmente, né, desses sistemas mais complexos, ela é dada através de um EDO, né, com a equação diferencial ordinária, nesse caso aqui de segunda ordem, né, onde vai ter aqui esses dois elementos, vai dar uma equação de segunda ordem. Esse sistema também ele pode ser maior, certo? Bem mais difícil, com várias molas, vários amortecedores, outros corpos de massa, né? Mas para iniciar aqui esse assunto, vamos tratar aqui desse exemplo mais genérico. É claro que se você entender ele, você consegue muito bem aplicar nos sistemas maiores. Então, o objetivo, né, como eu já disse desse vídeo, é encontrar essa equação aqui matemática, tá bom? Aqui eu deixei aqui na cor vermelha, certo? Essas duas parcelas aqui, pois elas são contra, né, o movimento que eu vou já explicar melhor. Então, para a gente entender essa modelagem, né, se você já tiver um pouco enferrujado aí na parte de física, né, na parte de física 1, física 2, por aí, é bom a gente relembrar esses tópicos aqui, certo? Então a gente vai utilizar aqui, né, para o modelamento a segunda lei de Newton, né, melhor dizendo, que é onde diz a somatória de forças, né, que agem em um corpo vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? Obviamente, né, que a força ela é uma grandeza vetorial, mas como a gente está aqui em apenas um sentido, certo? A gente vai fazer ela de forma escalar. Outra coisa que legal, porque você vê, olha essa equação, você acha ela bem poluída, bem difícil, certo? Por causa da simbologia, né? Às vezes faz dificultar. Então coloquei aqui, né, a derivada primeira de y, né, pode ser escrita desse jeito, né, que a gente comumente já sabe, né, lá na parte do cálculo a gente trabalha geralmente assim, né, que é y apóstrofo de t. Ou então, né, que é a parte de controle que a gente usa mais esse aqui, né, o y e o pontinho em cima, que significa que é a primeira derivada de y. E aqui, né, na outra, né, analogamente, você vai ter aqui a segunda derivada de y em relação ao tempo, né, segunda derivada temporal. Ou então você pode ter y dois apóstrofos, né, ou então o y dois pontinhos. Então essa linguagem aqui, certo, que a gente vai estar utilizando, que é o y pontinho ou dois pontos, ela é uma linguagem que fica mais simples, né, na hora de fazer o modelamento matemático. Até porque os sistemas maiores, né, ficar escrevendo essa derivada, segunda, dt ao quadrado, acaba poluindo e dificultando o que não é difícil, certo? Outra coisa que é interessante também é a questão da força elástica, a força da mola, né, e a força do amortecedor, que eu estou simbolizando aqui de Fm da mola e Fa do amortecedor. Essas forças, né, como a gente viu lá na física 2, elas são forças restauradoras, né? Ou seja, se você tenta comprimir uma mola, né, ela faz uma força contrária para restaurar a posição inicial dela, né? Então, ou seja, ela empurra. Se você já tenta esticar ela, não elastecer, não sei como é que chama, ela vai tentar comprimir, né? Ou seja, ela vai tentar voltar ao equilíbrio. A mesma coisa para o amortecedor, né? Então, para a mola, você vai ter aqui menos K, que é a constante elástica, né? Vai depender de mola para mola, vezes esse deslocamento, né? Então, o deslocamento, essa força que ela produz, né, ela é proporcional ao deslocamento dela, com também a constante da mola. Já o amortecedor, né, é bem parecido, só que com a única diferença, né? A constante dele vai ser o Bzinho, né, que a gente vai estar simbolizando aqui. E em vez de ela ser proporcional só ao deslocamento, ela é proporcional à velocidade, certo? Então, é a primeira derivada, no caso da deslocamento, né, da posição. Então, você pode simbolizar assim, certo? Menos B, primeira derivada, né, de y, que no caso y seria a posição, né? E aí você fica uma em função da outra. A mesma coisa você pode pegar aqui na segunda derivada de y
e botar aqui y dois pontos, né? Ou seja, você vai estar referenciando sempre a y. Então, y é a função de deslocamento, y ponto é o deslocamento ou é a velocidade, né, desse corpo y, e o y dois pontos seria a aceleração, né? Então fica você referenciando um em outro. No exemplo aqui vai ficar mais fácil. E todas as duas aqui, né, tem esse sinal de menos, né, que é de restauração, que eu falei para vocês. Entendido isso, né, vamos agora modelar esse exemplo. Para esse caso aqui, a gente até poderia pular essa primeira parte que eu vou mostrar, mas é interessante já aprender ela para quando for pegar sistemas maiores, você não ter tanta dificuldade. Então a primeira coisa que a gente faz é botar esses nozinhos aqui, certo? Aqui esse nó eu coloquei 0, por quê? Porque o deslocamento desse nó aqui em função do tempo é 0, certo? Ele não vai deslocar porque ele está preso aqui nesse apoio. Já esse outro nó aqui, né? Se você observar, ele tem o mesmo deslocamento de y, que é do corpo, né? Porque esse fio ele é inextensível aqui, né? Então o deslocamento que ele sofre é o mesmo aqui do corpo M, que é y. Então esse mesmo aqui é y. Aqui por outro nozinho, né? Como a massa também é um corpo rígido, né? Ela não vai se deformar ao longo desse tempo. Então também aqui vai ter um deslocamento y, beleza? E aqui por último, né? 0. Então você poderia até pular aqui nesse caso, né? Não ficaria difícil, mas sistemas maiores fica complexo de você analisar rapidamente, então é bom você fazer isso. Outra forma também de você analisar é através do diagrama de corpo livre, né? Então botei aqui um pontinho simbolizando a massa, o corpo em questão. E aqui você vai ter uma força, né, atuando aqui para baixo, né, que eu estou botando a força U, né? Então a força de U que está atuando aqui para empurrar nesse movimento, certo? A força nesse sentido, em direção. Você vai ter uma força restauradora da mola, né, que nesse caso, como a mola vai estar sendo esticada aqui para baixo, né, ela vai proporcionar uma força nesse corpo M para subir, né? Então ela vai a ação e reação, né? O M vai puxar a mola e a mola vai puxar o M, então ela fica nesse sentido aqui em direção. A mesma coisa para o amortecedor, né? O corpo M, né, ele tenta impulsionar aqui, né, comprimir o amortecedor, e o amortecedor não quer deixar, né? Ele vai empurrar esse corpo M para cima, então fica assim o diagrama de corpo livre, certo? E agora vamos equacionar. Então, pela segunda lei de Newton, né, aqui você vai ter a massa vezes a aceleração, e quem vai ser a aceleração? Vai ser a segunda derivada de y, né? Lembrando que y é o deslocamento do corpo, então vai ser m, y, dois pontinhos. Isso aqui vai ser igual, todas as forças que vai atuar aqui para baixo vai ser positiva, né? E ao contrário, negativo. Então vai ser igual a força U, certo? Ou só simplesmente Uzinho, menos, né? Aí lembra que eu falei da força restauradora, né? Da mola e do amortecedor. Então menos, aí no caso aqui da mola, né? Vai ser K, né? Que é a constante da mola, vezes, aí sempre você vai colocar essa seguinte diferença, o próprio corpo que você está analisando menos o outro ponto, certo? Então aqui, nesse caso o corpo aqui é y, né? Então y menos o outro ponto aqui da mola que é 0. Observe que se tivesse uma outra massa aqui e outros corpos, isso ficaria mais complexo de analisar assim, né? Por isso que é bom você fazer essas bolinhas, né? Então aqui fica y, né? Que é a referência com a própria mola, com o próprio corpo, né? M, menos 0. E aí agora que você fez parênteses, aí menos B, que é a constante aqui do amortecedor. Aí essa bolinha aqui, né, que vai ser a velocidade, né, y ponto, menos o outro lado, né, que seria 0, que não vai se movimentar. Então você equacionou aqui a EDO. Resolvendo, né, você vai ficar aqui m, segunda derivada de y, igual a u, menos ky, menos b, y derivada, certo? E aí pronto, acabamos aqui, certo? Agora é só passar o m dividindo, né? Então fica o u sobre m, menos k sobre m, menos b sobre m, né? Você isolou que é a segunda derivada. E aí, basicamente, é isso, certo? A aula de hoje é simples, né? Não é tão difícil esses sistemas, né? E só para a gente comparar, né, a questão da simbologia, né? Essa simbologia aqui ela é algo bem mais simples, né? Bem mais didático do que essa outra aqui. Mas se você observar é a mesma coisa, certo? Então aqui u sobre m, né? Tá aqui. E menos k sobre m vezes y e menos b sobre m derivada de y, certo? É interessante também você nunca esquecer, né, que esse y aqui ele é uma função do tempo, né? Então é y, segunda derivada de y no tempo, né? Não pode esquecer isso. Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Nos próximos vídeos a gente vai estar pegar essa EDO já pronta, né, e levar ela para o espaço de estados, né, que é a parte de controle. E também a gente vai fazer um outro vídeo, a gente vai pegar essa modelagem aí, e a gente vai levar ela para o domínio da frequência, certo? Por Laplace.
Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí para você acompanhar os próximos vídeos. Então, valeu!